Bom dia, cidadãs e cidadãos do Sul Global. Eu sou Vinícius Albuquerque, esse é o canal Correio do Sul Global, o canal onde a gente pauta o terceiro mundo segundo a visão dos países em desenvolvimento. Bom, no último vídeo que a gente colocou no canal foi um vídeo falando sobre política nacional, mais especificamente sobre Ciro Gomes, né? Eu tenho alguma experiência sobre o assunto dado os anos de cirismo aí, e justamente por causa da boa receptividade que o público teve com relação a esse tema, eu acredito que seja bom a gente falar mais um pouquinho, né, sobre aquilo que eu considero mais importante para a esfera cirista para os próximos anos, né, que é discutir justamente qual é o legado de Ciro Gomes para a política. Bom, nos últimos anos o Ciro Gomes teve um número o número de votos dele em nível nacional decresceu muito por uma série de fatores. Algumas alianças que foram fracassadas, por assim dizer, problemas relacionados a partido, problemas relacionados a apoio, né? Até o próprio retorno do Lula para a esfera da política nacional, da esfera eleitoral, né? Isso acabou minando pouco a pouco as possibilidades do Ciro ser presidente da República. Mas eu vou um pouco mais além. Na atual conjuntura, eu acredito que o Ciro é um político muito importante para o nosso país. Ele deixou um legado, principalmente como governador do Ceará, né? Ele também foi um dos presidentes do Plano, ele foi um dos ministros do Plano Real, ele foi o ministro da Integração Nacional que tirou do papel justamente a transposição do Rio São Francisco, uma obra que durou 20 anos, mas na verdade isso aconteceu por iniciativa do Ciro Gomes, enquanto ele estava à frente do ministério, lá no governo Lula 1, né? E, dentre outras coisas, o Ciro Gomes foi bastante importante também no governo do Ceará. Ele também investiu muito na questão hídrica do Estado, né? Praticamente zerou lá a mortalidade infantil, que era uma chaga que existia na zona rural do Estado cearense, né? Então, ele foi um governador e também um ministro, um homem público que gerou grandes ganhos, né, à população brasileira, em especial à população do Nordeste, onde ele teve experiência testada mais de uma vez. Mas eu acredito que, a partir de agora, ele deva se preocupar mais com questões relacionadas ao legado dele, né? E principalmente no legado relacionado aos jovens, né? Uma vez que nas últimas duas eleições ele conseguiu fazer com que boa parte do eleitorado jovem tivesse um pouco mais de atenção com relação às pautas econômicas. E eu vou até um pouco mais além. O Ciro Gomes, nas últimas duas eleições, mas principalmente em 2018, ele foi capaz de pautar o debate. Nas esquerdas, hoje em dia, o debate é pautado pelo Ciro Gomes. Você pode perceber, o Brasil é um país que ele tem problemas estruturais gravíssimos na indústria. O Brasil é um país que tem problemas como, por exemplo, uma sangria desatada e eterna no balanço de pagamentos, que perde muitos dólares para o exterior. Isso sempre foi uma característica de país dependente e sempre foi uma característica do Brasil. Mas o Brasil tem um problema muito sério relacionado à cobrança de taxas de juros altíssimas, né? E que, na verdade, pauta o debate das esquerdas, né? E da aliança que o PT tem com os bancos. Isso é uma característica do Ciro Gomes, né? O extremo foco no cartel bancário que existe no Brasil, que não é fora da realidade. Isso é fato, isso existe. Mas os problemas, obviamente, não. O Ciro também sabe disso, né? Óbvio, não estão relacionados somente a isso, mas pela força da retórica do Ciro Gomes, a própria esquerda e quem é crítico ao governo Lula acaba apontando justamente para aquilo que o Ciro fala, para aquilo que é o discurso do Ciro, né? Então isso é um legado que ele deixou entre os jovens. Eu acho que o Ciro também deveria estar muito mais ligado nisso, né? Nesse impacto cultural que ele teve nos últimos anos, e também ser um pouco mais frio na hora de tomar qualquer decisão política agora para 2026, né?
pensar naquilo que ele deixou de importante, no legado positivo que ele deixou para a política brasileira e para as próximas gerações. Porque também não adianta nada você ter um excelente presidente, como nós já tivemos presidentes competentes do ponto de vista econômico, presidentes também competentes do ponto de vista social, mas que, infelizmente, não foram capazes de levar suas políticas mais importantes à frente para as próximas gerações. O Brasil já sofre um desmanche, né, de uma ideia de Brasil moderno. E isso é muito, muito bizarro, né? Já tem mais ou menos uns 40 anos, né? E a gente precisa ter um presidente ou algum conjunto de pessoas públicas, né, que pense o legado justamente das políticas públicas que a gente quer para o futuro. Esse vídeo vai ser um pouco mais curto, né? Falar um pouco do legado aí do Ciro Gomes. Você pode escrever também. Evitem um pouco essa ira hater, né? Porque isso não leva ninguém a lugar nenhum. E é isso daí. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. E continuem comentando aí, porque a atenção de vocês é muito importante para o crescimento do canal. E é muito importante também para eu ter um feedback positivo daquilo que a gente pode continuar fazendo pelo nosso canal, beleza? Valeu, até o próximo vídeo.